Você já parou para pensar se o Brasil realmente está protegido contra terremotos gigantes? Quando ouvimos falar de catástrofes sísmicas, logo pensamos em lugares como a Califórnia, o Japão ou o Chile. Regiões famosas por viverem à beira de falhas tectônicas que podem liberar energia capaz de mudar a vida de milhões de pessoas em segundos. Mas e nós? Será que por estarmos distantes dessas falhas, podemos simplesmente cruzar os braços e acreditar que nada pode nos atingir? Esse é o ponto central da nossa investigação hoje. Entender se o Brasil está realmente a salvo ou se existe algum risco escondido sob nossos pés. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir como o nosso país está posicionado no mapa tectônico mundial. Por que não enfrentamos as mesmas ameaças de lugares como San Andrés ou Cascadia e, ao mesmo tempo, quais são os perigos que muitas vezes passam despercebidos? O objetivo aqui não é criar pânico, mas trazer clareza. Mostrar de forma simples, direta e envolvente o que a ciência já sabe e o que ela ainda investiga sobre os riscos sísmicos. No final, você vai entender se podemos nos considerar realmente blindados contra megaterremotos ou se existe mais nessa história do que parece. Antes de falarmos especificamente do Brasil, precisamos entender o que torna os chamados megaterremotos tão diferentes. Imagine por um instante a energia de milhares de bombas nucleares sendo liberada em questão de segundos, mas em vez de explodirem no céu, essa força vem debaixo da terra, rompendo tudo o que encontra pela frente. É exatamente isso que acontece quando duas placas tectônicas acumulam tensão por séculos e, de repente, se libertam com violência. Esses são os megaterremotos. Eventos raros, mas que, quando acontecem, entram para a história da humanidade. Exemplos não faltam. Em 1960, o Chile viveu o maior terremoto já registrado, alcançando a impressionante magnitude 9,5. O tremor foi tão forte que alterou o eixo da Terra em alguns centímetros e gerou tsunamis que viajaram por oceanos inteiros. Em 2011, o Japão foi abalado por um terremoto de magnitude 9,0, seguido de um tsunami devastador que destruiu cidades inteiras e ainda provocou a crise nuclear de Fukushima. Esses eventos mostram que megaterremotos não são apenas abalos locais. Eles têm o poder de mudar economias, desestabilizar regiões e deixar cicatrizes profundas que vão muito além do epicentro. Mesmo que você more a milhares de quilômetros de distância, os efeitos podem bater à sua porta em forma de preços mais altos, mudanças no comércio ou até impactos no clima. Agora que já entendemos o que são os megaterremotos e por que eles importam, é hora de olhar para as falhas tectônicas que mais preocupam os cientistas hoje: San Andrés, Cascadia e New Madrid. Pense nelas como rachaduras imensas na superfície da Terra, locais onde as placas tectônicas estão em constante atrito, acumulando energia que mais cedo ou mais tarde precisa ser liberada. A falha de San Andrés, localizada na Califórnia, talvez seja a mais famosa de todas. Ela se estende por mais de 1.000 quilômetros e é considerada uma espécie de relógio sísmico do planeta, porque a região já foi palco de terremotos históricos, e os especialistas sabem que é apenas questão de tempo até outro grande evento acontecer. Já a falha de Cascadia, que fica entre o Canadá e o noroeste dos Estados Unidos, é ainda mais temida. Os cientistas acreditam que ela pode gerar um megaterremoto superior à magnitude 9, capaz de arrasar cidades inteiras e provocar tsunamis gigantescos no Pacífico. E no centro dos Estados Unidos está a falha de New Madrid, menos conhecida, mas igualmente preocupante. No início do século XIX, essa região foi abalada por uma sequência de tremores tão intensos que o rio Mississippi chegou a mudar de curso temporariamente. Essas 3 falhas representam hoje os maiores candidatos a provocar o próximo megaterremoto da história. E mesmo que estejam distantes do Brasil, entender seu funcionamento é essencial, porque o impacto de um evento dessa magnitude não conhece fronteiras. Ele se espalha pelo mundo, afetando direta ou indiretamente milhões de pessoas. Quando pensamos em terremotos, é comum imaginar que os danos ficam restritos à região atingida, mas a verdade é que os impactos de um megaterremoto vão muito além das fronteiras. Basta lembrar do terremoto no Japão em 2011. Além do tsunami devastador e da crise nuclear local, a economia global sofreu choques imediatos. Fábricas pararam, cadeias de produção de eletrônicos e automóveis foram interrompidas, e até o preço de diversos produtos disparou em países que estavam a milhares de quilômetros de distância. Isso mostra que, em um mundo tão
interconectado, nenhum grande desastre natural acontece de forma isolada. E não é só a economia que sente o baque. Um megaterremoto também pode provocar tsunamis que cruzam oceanos inteiros, atingindo países que sequer estavam próximos do epicentro. Pode alterar a logística de transporte marítimo, gerar crises humanitárias que movimentam bilhões em ajuda internacional e até afetar a confiança política em governos que não conseguem responder à altura. Se pensarmos no Brasil, mesmo estando longe dessas falhas gigantes, o impacto poderia ser sentido na prática, seja na importação de tecnologia, no preço de alimentos que dependem de rotas comerciais ou até em mudanças climáticas provocadas por deslocamentos bruscos da crosta terrestre. Ou seja, o megaterremoto pode não derrubar prédios no Brasil, mas certamente pode mexer com a vida de todos nós de formas inesperadas. Agora chegamos ao ponto que mais interessa: onde o Brasil se encaixa nesse mapa tectônico global. Diferente de regiões como o Japão, o Chile ou a Califórnia, o Brasil está localizado bem no coração da placa sul-americana, longe de seus limites mais ativos. Isso significa que estamos em uma área considerada geologicamente estável. Imagine a crosta terrestre como um grande colchão. Nas bordas, onde as placas se encontram e se chocam, os movimentos são intensos, gerando tremores frequentes e violentos. Já no centro desse colchão, onde o Brasil está, os impactos são bem mais suaves, quase imperceptíveis. É por isso que não vemos aqui a mesma frequência ou magnitude de terremotos que marcam a vida de outros países. Mas isso não quer dizer que estamos totalmente livres de riscos. Pequenas falhas existem dentro do território brasileiro e, em raras ocasiões, podem liberar energia suficiente para provocar tremores sentidos por milhares de pessoas. A diferença é que, enquanto um país como o Japão precisa conviver diariamente com essa ameaça, nós a experimentamos de forma esporádica, muitas vezes sem grandes danos. Essa estabilidade geológica é um dos motivos pelos quais grandes cidades brasileiras foram construídas sem a preocupação com normas sísmicas rígidas, algo que seria impensável em países localizados em zonas de subducção ou em falhas ativas. Portanto, entender a posição do Brasil nesse quebra-cabeça global é fundamental. Vivemos em uma região que, comparada ao restante do planeta, é privilegiada. Ainda assim, é importante lembrar que estável não significa invulnerável. E, nos próximos momentos, vamos ver como a história já registrou tremores no Brasil que surpreenderam a população. Apesar de estarmos em uma área considerada estável, o Brasil não é completamente imune a tremores. Ao longo da história, diversos registros mostram que pequenas falhas internas também podem liberar energia e causar abalos sentidos pela população. Em 2012, por exemplo, a cidade de Montes Claros, em Minas Gerais, foi surpreendida por uma sequência de tremores que assustou moradores e gerou repercussão nacional. Em João Câmara, no Rio Grande do Norte, durante a década de 1980, uma série de abalos foi tão persistente que obrigou milhares de pessoas a deixarem suas casas, criando um clima de medo que durou meses. Já no Mato Grosso, em Cuiabá, também houve registros de tremores que, embora não tenham causado destruição, chamaram a atenção pela intensidade perceptível. Esses exemplos ajudam a mostrar que os terremotos no Brasil existem, mas têm características muito diferentes dos megaterremotos que acontecem em regiões como o Chile ou o Japão. Aqui, os tremores raramente passam da magnitude 5.0 na escala Richter, o que geralmente significa mais susto do que destruição. Ainda assim, eles servem como lembrete de que a Terra está em constante movimento e de que, mesmo longe das grandes falhas, nosso solo também pode se mexer. Entender esses episódios históricos é essencial para separar mitos da realidade e compreender o verdadeiro nível de risco que enfrentamos. Quando falamos sobre terremotos, é comum ouvir frases como "isso só acontece no Japão" ou "aqui no Brasil nunca teremos algo parecido com a Califórnia". Esse tipo de pensamento cria uma falsa sensação de segurança, como se estivéssemos completamente blindados contra qualquer risco. Mas a verdade é que, embora o Brasil realmente não esteja exposto a megaterremotos, isso não significa que estamos fora do jogo. Os efeitos de grandes abalos, como vimos, podem atravessar oceanos e chegar até nós de forma indireta, afetando desde a economia até o cotidiano mais simples. Outro mito frequente é a ideia de que pequenos tremores que acontecem em território brasileiro são presságios de algo muito maior,
como se estivéssemos prestes a viver um terremoto catastrófico. A ciência já mostrou que não é assim que funciona. Os abalos que sentimos aqui estão ligados a falhas locais menores, sem relação direta com os megaterremotos globais. Ou seja, viver no Brasil é, sim, mais seguro em termos sísmicos, mas não podemos confundir segurança com imunidade. O planeta é um sistema conectado e, de uma forma ou de outra, todos somos impactados quando a Terra resolve liberar sua força. A ciência tem se tornado nossa maior aliada na luta contra os terremotos. Embora ainda não seja possível prever o dia e a hora exata em que um grande tremor vai acontecer, os avanços tecnológicos permitem monitorar com cada vez mais precisão o comportamento da crosta terrestre. Hoje, redes de sensores sísmicos estão espalhadas por todo o mundo, captando os menores movimentos do solo e transmitindo dados em tempo real para centros de pesquisa. Satélites e sistemas de GPS também conseguem registrar deslocamentos mínimos das placas tectônicas, ajudando os cientistas a identificar padrões de tensão acumulada. Em países como Japão e Chile, onde o risco é constante, existem sistemas de alerta precoce que podem avisar a população com alguns segundos de antecedência antes que as ondas sísmicas mais destrutivas cheguem. Parece pouco tempo, mas esses segundos podem significar milhares de vidas salvas, permitindo que pessoas desliguem equipamentos, parem trens em movimento ou simplesmente encontrem um local mais seguro. É como um alarme de incêndio. Ele não apaga o fogo, mas dá a chance de escapar antes que seja tarde demais. No caso do Brasil, esses sistemas não têm a mesma urgência porque o risco é baixo, mas acompanhar esses avanços nos ajuda a entender melhor como o planeta funciona e a valorizar a importância da ciência no preparo contra catástrofes naturais. Depois de toda essa jornada, voltamos à pergunta inicial. O Brasil está realmente seguro contra megaterremotos? A resposta é clara. Sim, vivemos em uma posição privilegiada no coração da placa sul-americana, longe das falhas mais perigosas do planeta. Isso nos coloca em uma condição muito mais estável do que países como Japão, Chile ou Estados Unidos. Porém, é importante não confundir essa estabilidade com uma blindagem absoluta. Pequenos tremores podem acontecer, e os efeitos indiretos de um grande desastre em outro ponto do mundo podem chegar até nós. O mais importante é entender que segurança não significa desatenção. A ciência já mostrou que conhecer a posição do Brasil no mapa tectônico e compreender nossos riscos reais é a chave para diferenciar mito de realidade. Estar informado não apenas nos dá tranquilidade, mas também nos prepara para olhar além das fronteiras e perceber como tudo no planeta está interligado. Essa consciência é o que transforma o medo em conhecimento e nos permite enxergar o Brasil com uma nova perspectiva. Um país estável, mas que ainda faz parte do jogo global da geologia. Chegamos ao final e agora você já tem a resposta. O Brasil está em uma posição estável, protegido das grandes falhas que geram os megaterremotos mais temidos do planeta. Mas isso não significa que estamos isolados ou totalmente imunes. Vivemos em um mundo conectado e os efeitos de um terremoto colossal em San Andreas, Cascadia ou New Madrid podem atravessar fronteiras invisíveis e chegar até nós em forma de impactos econômicos, sociais ou até mesmo climáticos. Saber disso muda a forma como enxergamos o planeta. Não estamos apenas seguros dentro do Brasil. Estamos também ligados a tudo que acontece lá fora. Por isso, fica aqui o convite. Repense aquela ideia de que só quem mora no Japão ou na Califórnia precisa se preocupar com terremotos. O conhecimento que você adquiriu agora mostra que ciência e geografia não são apenas curiosidades distantes, mas ferramentas que ajudam a entender o mundo e a se preparar para ele. Então me conta nos comentários. Você acredita que o Brasil está realmente protegido? Ou acha que subestimamos os riscos? Compartilhe esse vídeo com quem também já fez essa pergunta e ajude a espalhar informação de qualidade. Afinal, quanto mais entendemos a Terra, mais preparados estamos para enfrentar o inesperado.